Amém. Amém? Eu não sei como é que a gente fala aqui agora, né? Boa noite, graça e paz, não sei, né? Mas é bom estar aqui. Eu vinha falando com a minha esposa, né? E a gente vai trazendo várias recordações. Thiago lembrou bem, quase denunciou a minha idade. Mas é muito bom a gente chegar aqui e ver bastante caras novas, mas também pessoas que da nossa época também estavam aqui. Eu estava falando com a Tati, que estava ali, a dona Selma Regina, que foi minha professora de História. A irmã Selminha também me aturava lá no Armando Sacoto, mas era tranquilo, né? Graças a Deus, não dei muito trabalho para as professoras, nem para a direção da escola. Então, a gente está aqui nessa noite, para mim é uma alegria muito grande em rever amigos e ver que a igreja está fluindo na presença do Senhor. E como o Tiago falou, há um pouquinho de tempo para cá, Deus nos chama para esse tempo de pastoreio e a gente pensa, né, agora somos pastores, vou auxiliar aqui na igreja. Aí, de repente, a congregação lá, que a gente agora chama de igreja, né, extensão da nossa igreja, Comunidade Deus é Fiel, lá em Maricá, que o pessoal de Lar da Ideia já foi lá, já pregaram lá também, o pastor Joel já pregou lá. E agora a gente está lá em Ponta Grossa, a extensão da nossa igreja. Então, é um desafio muito grande. A gente chegou lá, era um desafio enorme, né, Tati? Tudo assim, meu Deus, o culto tinha 5 pessoas, eu falei, Senhor, o que é isso? Mas Deus tem feito, eu tenho falado isso com a Tati. Tati, é Ele quem faz. E ela mencionava ali agora, enquanto o pastor estava orando, né, sobre bênçãos que ainda vêm. E ela falava, Tati, Átila, a gente já tem mais de 40 pessoas lá, né? Então, assim, em 5 meses você fala, o trabalho não é nosso, o trabalho é de Deus. Amém? Eu queria compartilhar com você uma palavra que se encontra em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, verso 15, um versículo bem conhecido. Eu não sei se tem alguém que pode me ajudar aqui no teclado. Cadê o tecladista? Cadê Elizinho? Quando você chama alguém que já foi ministro de louvor para pregar, é um problema sério, que geralmente ele gosta de música. E é um perigo. A Jorge ali também. Jorge é da nossa época de louvor, né, Jorge? Amém, irmãos? Uma palavra, assim, bem conhecida. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Podemos ler junto? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem de que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Quem é esse que vem? Quem é esse que vem? Nos consta. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é? Quem é esse que vem? Quem é esse que vem? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos... Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Ao som da tua voz, os
os nossos corações queimam de amor. Nós arrumamos nós preparamos a mesa, nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. A casa nessa noite é o seu coração, amém? É o lugar onde você tem que preparar para que a palavra do Senhor entre e faça morada. E quando a gente canta, nós arrumamos a casa. E a Edson ali também. Amamos ela toda. Amamos a mesa. Jesus, tome o lugar de honra aqui. E o mais interessante, quando você fala, Jesus, tome o lugar de honra, você está falando para a própria palavra tomar lugar de honra no seu coração. Pois no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus. E aqui agora o apóstolo Paulo está transmitindo conselhos ao seu amigo na fé, Timóteo. E eu gosto sempre de frisar isso. Paulo não estava como você está aqui hoje à noite, sentado no ar-condicionado, como eu. Paulo não tinha um microfone, mas Paulo tinha dentro do seu coração um fogo do Espírito Santo e um amor tremendo pelo Evangelho. Ele está preso, condenado à morte, e a preocupação de Paulo é: eu preciso aconselhar para que ele continue a obra. E você vai ver ele aconselhando desde o comecinho da segunda carta. Aliás, desde a primeira, mas na segunda carta ele está partindo para o final da sua vida. Ele está aconselhando o seu jovem amigo na fé. E eu comecei a pensar: Senhor, o Tiago é um amigo na fé. E aí a gente pensa assim: é o aniversário do pastor, a gente tem que falar uma palavra para o pastor, né? A gente pensa logo assim. Eu falava com o Tati. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E aí o Senhor começou a ministrar essa palavra ao meu coração. E eu falei: essa palavra não é só para o Tiago, é para a igreja, é para mim também. Porque o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele fala: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um comentarista que tem sido muito mencionado nesses últimos dias, um grande erudito do Novo Testamento, que é N.T. White, ele diz algo muito interessante: diante do caos moral que era um problema no mundo de Paulo, como é no nosso, podemos discernir nossas atitudes e mandamentos objetivos. Trata-se de mandamento claro, de uma promessa clara e de um chamado para o povo de Deus manter-se firme. Firme. Por isso Paulo está falando para Timóteo: olha, Timóteo, procura apresentar-se diante dele, aprovado, diante de Deus, aprovado. E com base nesses versículos, nesse versículo eu queria compartilhar com você 3 verdades. E talvez soe bem simplista, porque eu vou literalmente falar 3 partes do versículo. Primeira coisa, um obreiro de Cristo, ele precisa se apresentar aprovado. Procura apresentar-se a Deus aprovado.
João Calvino disse que alguns visam aplauso de uma assembleia lotada, mas você estuda para aprovar a si mesmo e o seu ministério. Você precisa apresentar-se diante de Deus aprovado. Eu olho aqui várias carinhas novas, vários jovens. Talvez muitos aqui já prestaram concursos, né? Mas se você não for aprovado, você não tem como se apresentar diante daquela autoridade ou diante daquele concurso que você prestou. Você tem que estudar, você tem que se preparar. E quando ele te convocar é porque você já foi aprovado. É o que Paulo está falando. Timóteo procura apresentar-se diante de Deus aprovado. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 1:10, ele diz e nos aconselha: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por isso Paulo, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, se apresente aprovado diante dele, para que no final da sua vida, para que no final da minha vida eu também possa dizer, como Paulo vai dizer no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque eu me apresentei aprovado diante de Deus. Como eu e como você estamos nos apresentando diante de Deus? Será que a gente abandonou o esboço, né? Mas como eu falei, eu queria ser bem didático, né? Quando você faz um concurso, você prepara ali, fez a prova e tal, você chega lá, você foi aprovado. Tinha lá, não sei, português, matemática, inglês. Passou, foi aprovado. Então você se apresenta aprovado. E aí eu fico, agora deu um estalo aqui, imaginando, chegando na presença de Deus, se apresentando na presença de Deus, quesito oração. Aprovado. Quesito adoração. Aprovado. Quesito estudo da palavra. Opa. Aprovado. Porque quando a gente se apresenta diante de Deus aprovado, ou agora, ou um dia, ou quando Ele voltar, você vai poder ouvir Jesus falando: vinde bendito do meu Pai, para um reino que está preparado para você, porque você já foi aprovado. Procure apresentar-se diante de Deus aprovado. Paulo sustenta que a sua doutrina é sólida, porque ele não está vinculado a ele mesmo, ele está vinculado à palavra de Deus, ao Evangelho. Essa é a paixão do apóstolo Paulo, esse é o desejo do apóstolo Paulo. O que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, prepare a fundação, aonde você vai construir a sua vida ministerial. Prepare a fundação onde você quer chegar diante da pregação do Evangelho. Prepare, porque o que Deus tem para a sua vida é muito mais do que seus olhos podem alcançar, mas se prepare primeiro. E aí quando você olha para a história de Timóteo, você vai ver que aquele menino, aquele jovem se preparou. E é por isso que até hoje ele é lembrado como um grande ajudador do apóstolo Paulo. Isso é muito interessante. Como a Tati estava ali falando comigo do banco, a gente chegou numa congregação, uma igreja. E aí a gente olhou a igreja e na minha cabeça: não, tem que mudar tudo do meu jeito.
eu tenho que chegar mudando tudo, não, tem que, ser mais rápido, eu sou muito devagar, sou muito calmo, sou muito tranquilo, tenho que falar mais alto, tenho que isso, tenho que aquilo, a gente pensando um monte de coisa. E aí Deus falou, é como se Deus falasse para mim, se eu quisesse outra pessoa aqui, eu chamava. É do jeito que você é, eu que vou fazer. E aí Deus vai fazendo. E aí como a gente olha e fala, não é sobre nós, é sobre Ele. Mas eu preciso apresentar a minha vida aprovada diante dEle. Eu preciso continuar estudando a palavra, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar buscando. É o que Paulo está falando para Timóteo. Olha, Timóteo, se apresente aprovado diante dEle. Não ceda à tentação de querer mudar as coisas. Se você olhar o capítulo aqui 2, você vai ver isso. O versículo 14, o versículo 16, ele fala sobre isso. E aí no meio desses 2 versículos tem Paulo falando para Timóteo, olha, você se apresenta aprovado. Em Tessalonicenses 2, 4, Paulo diz, como homens aprovados por Deus a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Por isso, apresente-se diante de Deus aprovados. Porque é por Ele que vocês são e serão recomendados. Como estamos nos apresentando diante de Deus? Como eu estou me apresentando diante de Deus? Será que se Ele olhar a minha ficha hoje, será que Ele vai olhar? Não, aqui, pastor Átila, quesito oração. Opa! Ou será que fala, não, aprovado? Como eu falei, eu vou ser bem assim, didático. E a primeira coisa que ele fala, procure apresentar-se aprovado. Segundo, não ter do que se envergonhar. Mas o que é não ter do que se envergonhar? O apóstolo Paulo está fazendo uma construção aqui rápida no versículo. Ele fala, primeiro você tem que apresentar aprovado, depois não ter do que se envergonhar. Ou seja, seja alguém que cumpre com fidelidade e correção o seu dever. Se você me chamar, por exemplo, para fazer um armário na sua casa, vai sair tudo torto. E eu vou sentir vergonha. Por quê? Porque eu não sei mexer naquilo ali. Eu não sou um marceneiro. Mas se você chamar um marceneiro profissional, como tem um pastor lá na igreja, que o cara é fera, se você pedir a ele um armário, ele vai fazer um armário top demais, ele não vai ter do que se envergonhar. Por quê? Porque ele maneja bem aquilo, ele sabe muito bem daquilo. Ele treina para fazer aquilo. Ele é aprovado para fazer aquilo, por isso ele não tem do que se envergonhar. É aquela pessoa que quando você faz ali, alguém aqui, não sei, você faz um trabalho, alguém vem avaliar e você fala assim, pode avaliar. Né, Tiago? Tiago trabalha lá. Não, avalia aí. Porque ele confia no trabalho que ele está fazendo, ele se dedica para aquilo ali e a pessoa vem e avalia, tá beleza. Imagine Deus te avaliando. Imagine Deus me avaliando. E o trabalho dele é muito maior do que o trabalho terreno. Então é não ter do que se envergonhar. Não ter do que se envergonhar é como o apóstolo Paulo, mais uma vez, fala em 2 Coríntios 8, 21, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. É como Pedro vai dizer, nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, eu não posso ter do que me envergonhar. Aqueles que permanecem fiéis à doutrina de Cristo não têm do que se envergonhar, pois não pregam a si mesmos, mas pregam a Cristo.
2 Coríntios 2, 4, 5, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então não é um texto isolado, não é algo que Paulo não está acostumado a aconselhar. Paulo já vem aconselhando há muito tempo. Paulo tem vivência naquela palavra. Por isso Paulo está falando para o seu jovem amigo, jovem discípulo: olha, é assim, é desse jeito. Se apresente diante dele aprovado, não tenha do que se envergonhar, porque vai culminar com a parte final do versículo, vai falar: porque você maneja bem a palavra da verdade. Quando nós estamos firmes em Cristo, quando nós entendemos que Jesus é o Senhor de tudo, e nós somos servos, como Paulo diz, dele, quando assim fazemos, não temos do que se envergonhar. Não há por que se envergonhar. Porque não é sobre o nosso grande conhecimento, ou sobre o poder de argumentação. É sobre Cristo e sobre quem Ele é. Eu, irmão, quando fui ter convosco, não usei palavras de sabedoria humana, de persuasão, mas de conhecimento de Deus, de poder de Deus. E o poder é dEle. É Ele quem faz. Então eu preciso ser aprovado, não ter do que se envergonhar. E ele termina dizendo: manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem essa palavra. Ou seja, é conhecer essa palavra. Como eu falei, essa palavra não é para o pastor Tiago só, ou só para mim, mas é para a igreja. Ah, não, quem prega é o pastor Joel, quem tem que ensinar é o pastor Joel. Não, não, não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem tem que ensinar sou eu e você também. O pastor Tiago não vai estar lá no meu trabalho, mas eu estou. E tem um monte de gente lá que não conhece Jesus. Quem tem que ensinar eles? Eu. Você está lá na sua faculdade, eu não estou lá. O pastor Tiago não está lá, o pastor Joel não está lá. Mas você está. Quem vai ensinar lá na sua faculdade? Você. E você precisa se apresentar lá como? Aprovado. Não tendo do que se envergonhar e manejando bem a palavra da verdade. Então eu termino aqui falando que precisamos manejar bem a palavra da verdade. Ou seja, ensinar de forma direta e correta. Isso é manejar bem a palavra da verdade. João Calvino vai dizer que é como um pai que, tendo um pão em sua casa, tendo 4, 5 filhos, ele tenta cortar de igual maneira para que alimente a cada um do mesmo jeito. Isso é manejar bem a palavra da verdade. Ou seja, dar a cada um o alimento necessário para nutrir a sua alma, para nutrir a sua vida. Essa é a ênfase de Paulo na apresentação correta do Evangelho, em contraste com as palavras que ele fala que são vazias e que aconselha a Timóteo a evitar, como ele diz no versículo 14 e no versículo 16. O versículo 14 ele diz: relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Por isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. No 16, evite igualmente falatórios inúteis e profanos. Ou seja, maneje bem a palavra da verdade.
Como você tem manejado a palavra da verdade? Como eu tenho manejado a palavra da verdade? Mais uma vez, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2, 1, 2. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o ministério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É entender o que os ouvintes precisam ouvir, segundo a vontade de Deus. É isso que Paulo está falando. É quando a gente é convidado para pregar e bate aquele frio na barriga, a gente não sabe o que falar. O que eu vou falar agora? E às vezes na nossa correria, eu já fiz muito isso, na nossa correria, não, tem que pegar esse texto aqui, que é o texto que eu gosto mais, é o texto que eu sei mais, é o texto, não, vou aqui. E aí às vezes você fica bem frustrado, e chega em casa e ora ao Senhor, Senhor, você me perguntou primeiro? Isso é manejar bem a palavra da verdade. É saber que a palavra é dele. E que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, 2 Timóteo 3,16. Então, o obreiro de Cristo, ele precisa ser aprovado por isso. Precisa ser aprovado. Não ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. É um conselho do apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo. Sabe, eu queria hoje, por exemplo, aniversário de Tiago, né? Chegar a pregar um texto aqui diferente, mas confesso aos irmãos que não daria, porque Deus, ele coloca algumas coisas no nosso coração e fala, Deus, é isso mesmo, dá para ser aquela pregação, mas uou, não. Então nessa noite, irmãos, o que Deus colocou no meu coração, eu queria compartilhar, na verdade, com os irmãos, é um conselho. É um conselho pastoral mesmo. É como se a voz do apóstolo Paulo ecoasse nos meus ouvidos. Ele falando para cada um de nós nessa noite: procurem apresentar-se diante de Deus aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É quando alguém passa por você e fala ali, olha, fulano, homem de Deus, mulher de Deus. Ou quando eu era pequenininho, né? Ah, vai o garotinho na filha da Dona Silene. Dona Silene do colégio, bem de Salgado. O convite para mim, para você nessa noite é ser um obreiro aprovado. Será que estamos sendo? Será que não temos do que nos envergonhar? Será que manejamos bem a palavra da verdade? Será? E aqui, como eu falei, o caminho para o final. E aí a gente se pergunta: precisamos viver um tempo de avivamento. E aí,
eu falei assim, gente, a gente precisa viver um tempo de avivamento, é esse tempo. Eu estava chegando lá na igreja, lá, Ponta Grossa, pequena, como eu falei, eu falei, Senhor, é esse tempo de avivamento e tal. Eu vou procurar a história dos grandes avivamentos. Todas as histórias dos grandes avivamentos. Oração, palavra e busca ao Senhor. Oração, palavra e busca ao Senhor. Oração, palavra e busca ao Senhor. E Deus vai lá e faz algo acontecer enorme. A gente ouve aquele texto maravilhoso, aquele livro maravilhoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nossa, Jonathan Edwards, que maravilha! Escreveu uma pregação numa igreja pequenininha. Mas o homem tinha oração, palavra, não se envergonhava do Evangelho. E o que agora o apóstolo Paulo está falando para o seu filho na fé, o seu irmão na fé, o seu discípulo é: seja um obreiro aprovado, não se envergonhe, maneje bem essa palavra da verdade. Porque fazendo isso, esse Evangelho vai continuar avançando, vai continuar avançando, vai continuar avançando. Vai continuar chegando a mais pessoas. E o quanto mais puro esse Evangelho chegar na vida das pessoas, as pessoas serão transformadas. Serão tocadas, serão saradas. E é por isso que Paulo está tão preocupado, é por isso que o Senhor ministrou ao meu coração. E passando para o coração do Tiago, meu amigo, irmão na fé, e para o coração da igreja. Deus está nos chamando para esse tempo, Ele quer sim fazer um grande avivamento nessa nação. Mas nós precisamos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem essa palavra. Eu quero avivar o meu vizinho, eu quero tocar a vida do meu vizinho através do Evangelho. Aí o meu vizinho, então me explica aqui a palavra. Então, vou te levar lá na igreja, lá para o pastor te explicar. Não, vamos comigo lá na EBD, o professor da EBD vai te explicar. Aí o vizinho fala, não vou lá não. Ele quer ver Cristo em você. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Então eu e você precisamos nos apresentar diante dele aprovado, não ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. Esse é o conselho do apóstolo Paulo para mim e para você nessa noite. Esse é o conselho de Deus para mim e para você nessa noite. E Ele vai sacudir essa nação, eu tenho certeza disso. A gente acabou de ver aqui, né? Ah, mas aqui é Lar da Ideia, eu morei aqui, irmão. Nasci aqui, então, tranquilo. Aí você pensa, mas é Lar da Ideia, você viu? Acabou de ver aqui, um menino foi lá para os Estados Unidos, sei o quê? Segundo lugar, saiu da onde? Lar da Ideia. Jesus era da onde? Jesus de... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Diziam, não diziam? Mas veio dos céus, nasceu o Salvador do mundo. E agora nós somos chamados para ser obreiros aprovados, não ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. Feche seus olhos em nome de Jesus. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Comece a orar ao Senhor nessa noite. Comece a pedir ao Senhor pela sua vida.